Fala aí, primeirão, tudo bom com vocês aí? Como é que vocês estão aí nessa nova semana de estudos aí domiciliares, né? Todo mundo em casa, saudável, cheio de saúde, nada de Covid, né não? Vamos lá, né, galera? Vamos prosseguir. E aí, vamos falar de ciência? Continuar falando de ciência? Bom, ah, galera, nós estamos aqui caminhando, tá? Para começar a trabalhar a distribuição eletrônica, né? Distribuição eletrônica ali nos subníveis, bem bonitinho, dentro dos orbitais, trabalhar com o diagrama de Linus-Pauling, certo? E aí vamos dar aqui a proposta e a gente dar uma revisada, né, nessa estrutura atômica, né? A estrutura eletrônica dos átomos, para que a gente possa estar bem arejado aí com aquela teorização, certo? Para que a gente possa dar seguimento. Tranquilo? Então vamos lá? Todo mundo ok? Pronto. Então prepara aí o lápis, a caneta e o caderno, certo? Então vamos adiante, vamos prosseguir. Bom, então, sabendo disso, né, vamos aqui. Estrutura geral dos átomos, daqui uma revisada em tudo que nós vimos, né? Esse modelo aí atômico que nós estamos trabalhando, é um modelo mais amplo, mais geral, né? Em que você tem duas regiões, núcleo e eletrosfera, tá? Aqui, ó, núcleo, eletrosfera, bem bonitinho. Os elétrons se encontram na eletrosfera, tem carga -1, os prótons se encontram no núcleo, tem carga +1. E tem massa também, né? Tanto o elétron quanto o próton tem massa e o nêutron também tem massa. Agora, quando a gente fala excesso de carga, é que essa massa ela possui excesso de carga. Já no caso do nêutron, ele possui massa, está no núcleo também, mas não tem excesso de carga, tá legal? Ok? Então, ter massa e excesso de carga são coisas concomitantes, tá certo? Lembrando, os elétrons giram na eletrosfera. Lembrando, eles não ficam soltos no espaço, né? Tá? Eles ficam em estruturas pré-determinadas. Então, vamos dar prosseguimento aí, né? Então, aqui. Nessa eletrosfera, nós temos o quê? Os níveis eletrônicos de energia, certo? Esses níveis eletrônicos de energia, eles são compostos por orbitais atômicos, né? Tá? Aqui, os orbitais correspondem à região do átomo com maior probabilidade de se encontrar determinado elétron. Tá? Maior manifestação eletrônica, foi isso que nós discutimos na aula passada, nas aulas passadas. Cada orbital acomoda no máximo 2 elétrons. Então, lembre-se, cada orbital é uma região em que eu posso, com certeza, encontrar os elétrons ali dentro daquela região. E cada região, cada orbital desse, comporta no máximo 2 elétrons. Certo? Aí, ó. Quando os elétrons ocupam o mesmo orbital, né? Eles estão lá ocupando 2 a 2 o mesmo orbital, nós dizemos que eles estão emparelhados, né? Lembrar que é setinha para cima, setinha para baixo, que nós vimos na aula passada, nós dizemos que eles estão emparelhados e devem possuir sentido de rotação contrário. Ah, então vamos lá. O elétron ele não é esférico, ele, certo? Ele não é uma esfera. O elétron é uma massa energética. Então, essa massa ela é negativa. E quando esses elétrons estão dentro de um mesmo orbital, 2 a 2, eles possuem rotação no sentido contrário. Se um está rotacionando no sentido horário, o outro obrigatoriamente está rotacionando no sentido anti-horário. E aí eles fazem essa movimentação de equilibração dentro de um orbital. Tranquilo? Nós vamos discutir isso. Certo? Aí lá na frente nós vamos saber que esse valor de rotação ele recebe um nome, né? O chamado spin. Mas spin é uma palavra inglesa que significa rotação. Mas vamos deixar quieto aí que daqui a pouco a gente chega lá. Eles aqui, 2 elétrons com spin, ou seja, rotação em direções opostas,
são ditos spin antiparelhado. Mas deixa aí, daqui a pouco a gente volta aí nesse questionamento. Então, os orbitais eles formam conjuntos que nós chamamos de quê? Chamamos de subníveis de energia. Né? Tranquilo até aí, né? Então, esses conjuntos são os subníveis de energia. Mas assim, os orbitais em um átomo são agrupados em subcamadas. E na ausência de qualquer campo magnético aplicado externamente, todos os orbitais de uma mesma subcamada têm a mesma energia. Ou seja, vamos considerar que o átomo normal, sem influência alguma externa, aquelas órbitas, né, elas têm a mesma energia, e dentro de cada órbita, que é chamado de nível energético, eu tenho outras estruturas, que é o conjunto de órbitas, que são chamados subníveis. Tá? Em átomos no seu estado fundamental, o que é um átomo no estado fundamental? É um átomo que ainda não reagiu com ninguém. Tá? Ou seja, é um átomo preservado, galera. Então, vamos ver aqui. O átomo na natureza, ele pode acontecer duas coisas com ele. Ele pode reagir perdendo elétrons ou ele pode reagir ganhando elétrons. Quando não acontece nenhuma coisa e nem outra, aí eu digo que ele encontra-se no estado fundamental, ou seja, ele está preservado as suas cargas da eletrosfera. Tá legal? Então, para os nossos estudos, o átomo não vai perder prótons e nem vai ganhar prótons. Não vai perder nêutrons e nem vai ganhar nêutrons. O núcleo está preservado. Tudo que for acontecer em nossos estudos daqui para frente vai ser na eletrosfera. É o que vai acontecer com os elétrons. Tá legal? Pronto. Então, vamos lá. Existem 4, né, subcamadas ou 4 subníveis que nós já vimos que pode ser o S, o P, o D e o F. Tá? Aqui a quantidade de orbitais que esse subnível possui, o S possui um orbital, o P possui 3 orbitais, o D possui 5 orbitais e o F possui 7 orbitais. Tá? Então, foi isso que nós vimos até agora, né? Tranquilo? Pronto. Agora, vamos aqui. Essa estrutura atômica, em que eu boto lá os subníveis, ele é um modelo matemático, tá? Na verdade. Então, esse modelo matemático ele foi justamente criado ali por volta de 1943, 44, né? Entre 43 e 45, nesse período em que houve o projeto de construção da bomba nuclear. Tá? Esse projeto da bomba nuclear era conhecido como Projeto Manhattan, onde o governo norte-americano, né, correndo ali contra os nazistas, eles criaram um programa massivo com bilhões e bilhões de dólares investidos e onde se foi possível fazer o mapeamento matemático da estrutura atômica e, consequentemente, ao domínio da energia nuclear. Tá? Então, assim, dentro dessa estrutura matemática do átomo atual que nós conhecemos, nós temos coordenadas em que a gente pode localizar esses elétrons dentro dessas estruturas. Assim como, por exemplo, um correspondente, né, ele quer enviar, eu compro uma bicicleta por um site X. Ele vai enviar para mim essa bicicleta. Ele vai enviar de que maneira? Ele tem que ter as coordenadas, né? Para chegar até a minha casa, ele tem que ter meu estado, no mínimo meu estado, supondo que seja no meu país, né? Ele tem que ter o meu estado, o meu município, o meu bairro, né? A minha rua, com o seu CEP e o número da minha casa. E, finalmente, o meu nome. Então, veja, ó, estado, município, rua, né? Bairro, rua com o seu CPF, o número da casa e o nome da pessoa. Então, eu tenho aí 6 coordenadas para que o objeto
seja a mim entregue. Não é isso? Tranquilo? Pronto. Então, no caso do átomo e os seus elétrons lá na estrutura atômica, nós teremos aí algumas coordenadas, e essas coordenadas são chamadas de números quânticos. Tá? Os números quânticos. Quais são os números quânticos? O que eles identificam? Então, aí nós vamos ter que trabalhar com eles agora e ver a distribuição eletrônica. Certo? Depois que a gente tiver com todos os números quânticos, a gente vai para a distribuição eletrônica. Então, diz assim, para designar camada, né, ou nível de energia principal, a subcamada e o orbital de um elétron, podemos utilizar os números quânticos. Então, veja aí. Para determinar o nível de energia ou a camada, para determinar o subnível ou a subcamada, e para determinar os orbitais e a rotação do elétron, que aqui ele não falou, nós temos que ter essas coordenadas que são chamadas de números quânticos. Show! Esses números quânticos identificam cada elétron no interior da eletrosfera do átomo. Porém, não existem dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. Então, veja, vamos lá, cada orbital pega no máximo 2 elétrons, e cada elétron dentro de um orbital eu vou ter números que são coordenadas que vai identificar cada um deles. E cada um deles não tem as mesmas coordenadas, ou seja, não possui os mesmos números quânticos. Tranquilo? A esse princípio, né, de que ele diz que cada elétron dentro dos seus orbitais não possui os mesmos conjuntos de números quânticos, é chamado de princípio da exclusão de Pauli, de Linus Pauling, né, que é um cientista. Beleza? Muito bem, vamos aqui. Número quântico, né? O primeiro número quântico é o chamado número quântico principal, ok? Ele é simbolizado, galera, pela letra N. Então, esse número quântico principal, ele indica o quê? A camada em que o elétron se encontra. Certo? Essa camada está relacionada com a distância entre elétron e núcleo aqui, ó. 1K com 2 elétrons, 2L com 8 elétrons. Então, veja que aqui, ó, a partir do momento que eu vou me afastando, né, nas camadas ou nos níveis energéticos, eu vou também me afastando do núcleo. Certo? Então, esses números quânticos, ele vai me dar aí o número dessas camadas. Então, tá aqui, ó. O número quântico principal N, ele só pode assumir 7 valores, que vai de 1 a 7Q, que são justamente aqui, ó, o que identifica cada nível de energia. Certo? Então, aqui, ó, quando a gente estiver falando do nível K, que pega 2 elétrons, o número quântico principal é 1. Lembra que a gente falava 1K, 2L? Pronto. Esses números aqui, que são os níveis, que identifica cada nível, aí é o número quântico principal N. Tá? Quando a gente for falar do nível de energia L, que pega no máximo 8 elétrons, a gente está falando do número quântico principal 2. Quando a gente for identificar a camada M, ou o nível M, que pega no máximo 18, é o 3, que aí é 3M. O número quântico principal 4 é o 4N, o número quântico principal 5 é o 5O, o número quântico principal 6 é o 6P, o número quântico principal 7 é o 7Q. Tá? Tranquilo? Então, ele diz assim, ó, quanto maior o valor de N, maior a distância do núcleo e, consequentemente, maior a sua energia. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? É o afastamento do núcleo e o aumento da capacidade energética de cada nível de energia. Lógico, né? Isso aí é uma questão de lógica, né? Ó, se esse nível só pega 2 elétrons e esse aqui suporta no máximo 32, então eu sei, consequentemente, que o 3, o 4N, esse nível de energia mais afastado do núcleo,
e ele é mais energético. Tranquilo? Beleza? Beleza, beleza, beleza? Pronto. Então, não esqueça, o número quântico principal, N, ele só pode ser atribuído valores de 1 a 7, que são as 7 órbitas ou os 7 níveis de energia lá, né, no núcleo atômico, tá, galera? Ou, desculpa, na eletrosfera atômica. Tá certo até aí? Pronto. Agora vamos aqui no próximo. Pronto, então aqui para complementar, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, né? Ok? Então, para ilustrar aqui, fica bem definido, tá? Beleza? Então, nenhuma dúvida aí. Vamos adiante. O segundo número quântico, tá? Ele é chamado de número quântico secundário ou número quântico azimutal. Pessoal, isso aqui é memorização. Eu tenho que sentar e fazer um estudo de memorização, tá legal? Senão, eu não vou conseguir acompanhar, tá? Então, eu tenho aí o segundo número quântico, que é o número quântico, ele é chamado de número quântico secundário ou número quântico azimutal. E é simbolizado pela letra L, tá? O que que esse número L, ou número quântico azimutal, ele vai identificar? Vamos lá. O número quântico azimutal, ele só pode ser atribuído 4 valores a ele, certo? Ok? Então, ele vai ser de 0 a 3. Beleza? Então, isso aqui, ó, determina a geometria da nuvem eletrônica associada com o elétron. Representa os subníveis, ou as subcamadas presentes em um nível ou camada. Então, nós vimos o quê? Que aqueles subníveis, eles são conjuntos de órbitas que são nuvem eletrônica, né? Então, ele identifica isso aí, né? Então, quando o L é 0, ele está se referindo ao subnível S, que pega 2 elétrons. Quando L é 1, ele está se referindo ao número quântico, ao, número, ao subnível P. Quando L é 2, ele está se referindo ao subnível D, e quando L é 3, ele está se referindo ao número quântico, né, o subnível F. Tá certo? Então, veja bem. Aqui ele diz, ó, esse L ele é definido por N menos 1. Ok? Então, se eu estou na órbita 1, no nível 1 de energia, menos 1, eu só vou poder ter o orbital quem? O orbital 0, que é o subnível S. Quando eu estou no nível 2 de energia, menos 1, eu vou ter quantos orbitais? Eu vou ter 2 orbitais. Vamos lá. Ó, vamos voltar aqui. Quando eu estou no nível 1, no nível 2 de energia, 2 menos 1 dá 1. Então, eu vou ter até o subnível de número 1. Então, para chegar no nível do subnível de número 1, eu tenho que passar pelo 0. Então, quer dizer que no nível 2 de energia, eu tenho que ter o 0 e o 1. Ou seja, o S e o P. Se eu estou no nível 3 de energia, 3, né? Menos 1 dá 2. Então, eu tenho que... o nível 3 de energia suporta até o número quântico secundário 2. Mas para isso ele tem que passar pelo 0, 1 e chegar no 2. Então, esse nível 3 de energia, ele vai ter o subnível S, o subnível P e o subnível D. Se eu estou no nível 4 de energia, ou N, número quântico principal é 4, menos 1, então ele vai ter até o 3. Ou seja, ele vai passar, ele vai ter lá o seu nível de energia é 4, ele vai ter o subnível S, P, D e F. E assim por diante. Se o número quântico principal ou a órbita for 6, menos 1, aí ele poderia preencher até 5. Tá? Mas aí o limite é até o subnível F. Tá legal?
Tranquilo? Então, vamos ver aqui devagarzinho, a gente vai chegando lá e vai clareando. Tá legal? Tá aqui, ó. Certo? Observa-se diferenças de energia em subníveis de um mesmo nível. Elétrons de um mesmo subnível possuem a mesma quantidade de energia. Tá? Vamos se preocupar não que a gente vai discutir isso aí. Agora vamos aqui, porque o que eu tenho que ter em mente é que o número secundário L, ou azimutal, ele vai, quando L é zero, ele identifica o P, que pega no máximo 2 elétrons. Quando L é 1, quando L é 0, ele identifica o S, que pega no máximo 2 elétrons. Quando L é 1, ele está identificando o P, que pega no máximo 6. Quando L é 2, ele está identificando o D, que pega no máximo até 10. E quando L é 3, ele está identificando o F, que ele pega no máximo até 14 elétrons. É isso que eu tenho que ter em mente. Tranquilo? Beleza? Pronto. Aí a gente finaliza essa aula aqui do jeito que está e a gente vai para a próxima aula para a gente não fazer uma aula muito longa e cansativa. Tá legal? Beleza? Um beijo e um forte abraço. Vimos aí número quântico principal e número quântico secundário. Próxima aula a gente vai continuar daí, tá bom? Valeu, um beijão e fiquem na paz.